Bom, então vamos lá, gente. Meu nome é Thiago Júlio, eu sou médico radiologista, trabalho com tecnologia há mais de 10 anos. Hoje eu sou diretor médico da MEMED, né, plataforma aí de pressão digital, acho que todo mundo conhece. Hoje eu fui convidado aqui, cara, é um prazer voltar aqui no Rio, voltar aqui no FIS. A última vez que eu estive aqui no FIS foi naquele evento que foi lá no museu, lá foi maravilhoso, foi legal pra caramba. Quase perdi o voo também, já que a gente estava falando de perder o voo. Teve um happy hour bacana lá, fiquei com o Rodrigo lá, quase perdi o voo para ir embora. Mas, cara, é muito legal ver o FIS de volta no presencial, é muito legal poder estar aqui de volta, é uma iniciativa super importante aí, não só para o ecossistema de saúde aqui do Rio de Janeiro, mas o ecossistema, o setor de saúde como um todo aí, tá? Então é um prazerzaço e obrigado pelo convite. O painel que a gente vai moderar aqui hoje são os desafios das startups pós-investimento, né? O que muda, né, a vida de uma startup depois que ela ganha dinheiro? Junto com o dinheiro vem o investidor, vem uma série de demandas contratuais, vem pressão, vem cobrança, vem necessidade de profissionalização, melhoramento de gestão, compliance, um monte de coisa que a gente vai tentar abordar aqui. Tá? Então, antes da gente começar, eu vou pedir para cada convidado se apresentar aí um pouquinho melhor, contar um pouquinho da trajetória e do contexto, mas para a galera entender assim, qual que é a visão que cada um vai trazer aqui, né, cara? A Bea está do lado do investidor, o Lasse do lado do empreendedor, mas já teve do lado do investidor também. O Gabriel hoje do lado do investidor também, já teve do lado do empreendedor também, já teve do lado do empresário, né, executivo também. Então, vou deixar cada um aí se apresentar para a gente fazer uma primeira fala para todo mundo conhecer vocês aí. Acho que eu vou pedir para a Bia começar. Pode ser? Boa. Tá conseguindo me escutar bem? Obrigada, Thiago. E também agradecer ao Rodrigo pelo convite, participar do evento mais uma vez. Super legal voltar para o Rio, com uma cidade tão gostosa de fazer eventos, reencontrar vários colegas e fazer outros também do setor. E também fazer uma menção ao Gabriel, que hoje a gente está no painel com 2 manezinhos da ilha que se formaram na UFSC, que fizeram engenharia. Então, já falando um pouco da minha trajetória, eu tenho treinamento em engenharia, mas trabalho no ecossistema de inovação e tecnologia desde o início da minha carreira. Trabalhei com startups. Eu digo que eu trabalho com startups do lado do fomento das startups. Então, trabalhei em incubadora, aceleradora, depois tive algumas experiências operacionais também, e mais recentemente, nos últimos 5 anos, eu estou na área de Venture Capital, primeiro com uma visão multissetorial focada exclusivamente em tecnologia como base. Então, passei por algumas experiências analisando empresas de tecnologia em estágio inicial de desenvolvimento, mas também early stage, privadas, mas também trabalhei num fundo que a gente cobria ações públicas de empresas de base tecnológica. Então, acho que o grande fio condutor da minha trajetória é saber analisar empresa de tecnologia per se, desde o estágio inicial até quando a empresa é pública. Como que eu fui cair na saúde, né? Eu sempre quis trazer essa visão analítica muito mais para campos, que eu conseguisse entender um impacto maior na sociedade como um todo. Quase cambaleei para investimento de impacto, mas acabei encontrando o grupo da IAA faz 2 anos e meio, que é uma gestora que estava no início de desenvolvimento. A gente começa a nossa história em 2021, investindo com capital proprietário. Hoje a gente é um fundo com capital dos sócios e também capital externo. Um fundo com tese de investimento global. Então, a gente investe hoje, nosso portfólio está dividido entre Brasil, Estados Unidos e Europa. A gente tem uma tese de investimento de não liderar nenhuma das rodadas. A gente acompanha investidores ou só focados no setor de saúde, mas também multissetoriais, em 3 grandes teses: saúde digital, biotecnologia e medical devices. Biotech e medical devices, a gente tem uma quantidade menor de empresas no portfólio, já visto que o desafio de diligência, acho que a gente vai abordar várias questões específicas de biotech ali na sequência. E saúde digital é uma das teses que a gente está mais exposta, principalmente aqui no Brasil. Então, a gente faz investimentos minoritários, seed, série B, e a gente também, dentro de algumas recortes, especificamente de medical devices e tratamento diagnóstico, a gente tem a tese de trazer tecnologias que estão fora do Brasil para entrar no mercado brasileiro de uma maneira mais estruturada, e a gente dando suporte para as empresas também. Isso é uma grande parte da nossa proposta de valor, juntamente também com a gente trazer uma visão cada vez mais de comprovação, não só qualitativa, mas quantitativa dos resultados dessas empresas. Então, mesmo o saúde digital, a gente tem
um viés de comprovação clínica mesmo, de resultado muito forte, parceria com alguns institutos de pesquisa. Então, acho que em termos de propostas de valor, esse suporte comercial no mercado brasileiro e uma visão de comprovação das tecnologias são os dois principais propostas de valor que a gente traz para as empresas que a gente interage. Já falei demais. Deixa lá. Nada, obrigado aí. Gabriel, tá ouvindo aí, cara? Quer falar um pouquinho aí? Onde você está? O que você já fez aí? Qual que é o olhar que você traz para esse tema aí hoje? Obrigado aí pela sua participação, cara. Gabriel, você está ouvindo a gente aí? Acho que ele perdeu o áudio lá. Vou passar para o Lasse aqui enquanto isso, enquanto arruma lá. Vamos aí, quem é o Lasse na fila? O Lasse não pega a fila do pão, na verdade, porque o Lasse faz o próprio pão. Então, não é quem que é o Lasse do lado de cada fila do pão. Bem, prazer, obrigado também a todo mundo, obrigado Rodrigo, a turma do FIS, né, pessoal tentando juntar o pessoal, toda a população de saúde, né, as cabeças desse setor, obrigado TJ e Bea, todo mundo que está no painel, prazer ver vocês, o pessoal que está acompanhando. Bem, a minha trajetória, eu tô 12 anos em saúde, então não tenho pais que trabalharam em saúde, não tenho ninguém que me incentivou, apesar, acho que minha relação mais próxima à saúde, minha mãe é médica veterinária, então genética bovina, então era isso que era o meu mais próximo. Eu fiquei muito em fazenda e em centro de inseminação artificial quando era mais novo, mas esse era o mais próximo. Mas a minha trajetória foi trabalhar, eu sempre gostei de tecnologia, eu aprendi a programar com 14, 15 anos, mas acabei decidindo ir para fazer administração de empresas e fui trabalhar no mercado financeiro. Trabalhei em fundo de investimento para a empresa pública, principalmente, terceira linha, então coisas muito menos líquidas em bolsa, Brasil e América Latina. Foi super legal, estava pré e pós 2008, então eu estava no momento de quebra aí do setor, de certa forma, financeiro e como ele se reconstruiu. E por acaso, por uma coincidência, eu sempre quis empreender por motivos também familiares, então tem pessoas na família que foram empreendedores. Eu brinco que um monte de gente tentou empreender na família, a maioria deu errado, então eu já sabia o que me esperava, né, dos famosos desafios aí. E acabei caindo em saúde e muito com o que a ProntMed faz, né? A ProntMed tem um grande propósito de estruturar dados clínicos e conseguir empoderar o paciente, empoderar o médico, o profissional de saúde como um todo e os gestores de saúde com esse dado para que eles tomem as melhores decisões. É um propósito amplo, que dá para entrar bastante no detalhe do que isso significa, mas na prática, e TJ você sabe isso bem, que no final você tem um dado e a jornada do paciente melhora muito mais quando você tem um dado consistente, você consegue melhorar. Então, a gente hoje é um dos principais provedores de prontuário médico eletrônico no Brasil, que é a porta de entrada, uma das principais portas de entrada de dados no setor de saúde. A gente recebeu algumas rodadas de investimento nesse processo. Então, a gente recebeu investimento de anjos, então de vários conhecidos no mercado, que foram do mundo da internet, então desde o Romero, do Buscapé, até gente do mercado financeiro que é mais desconhecido. A gente recebeu investimento da 500 Startups, da IGA Ventures, que agora é Pátria, né, que foi incorporada pelo Pátria. E em 2020 a gente fez um caso mais diferente do mercado de saúde. A gente trouxe 2 estratégicos ao mesmo tempo em saúde, em participações minoritárias, que é o Grupo Fleury e o Grupo Sabin. É entre os 5 aí maiores laboratórios, né? Agora teve a fusão com o Pardini, né, do Fleury, então grandes grupos. E estamos aí na luta, então não vou dar spoilers dos desafios, né? Então, mas esse obrigado pelo tempo. Gabriel, você ouve a gente agora aí? Estou escutando agora, vocês me escutam? Ah, perfeito, cara. Dá um oi pra galera Perdão. aí, fala onde você tá, conta um pouquinho aí da sua trajetória aí pra gente.
Ótimo, primeiro prazer estar com vocês aqui, tá virtualmente, né? Mas gostaria de estar aí presencialmente, infelizmente não foi possível. É, eu estou aqui em Florianópolis agora, eu estou aqui falando do nosso hub aqui de biotecnologia. Eu vou me apresentar aqui rapidamente, espero que vocês estejam conseguindo me escutar bem. Estão Tamo sim, conseguindo? cara. Tamo sim. Pode Perfeito, seguir. então tá bom. Então, rapidamente, então, só para vocês saberem, apesar de eu estar focado em biotecnologia, eu não sou biólogo, eu sou engenheiro, né? A Beatriz já falou, né? Então, eu sou aqui da ilha e eu estudei fora do Brasil, eu estudei minha especialização em lasers de alta potência, comecei a empreender muito jovem dentro da Universidade Federal aqui, e participei da criação de diferentes tipos de startups, desde startups de indústria, a startups de software. Mais recentemente, a gente criou a Exact Sales, que foi vendida para a RD aqui, a TOTUS. A partir de 2018, a gente fundou a Vesper Ventures com a ideia de criar empresas boas para o mundo, né? Eu e os meus sócios aqui, um deles é o meu irmão gêmeo, e o Júlio, o Jonas e o Pedro. E a ideia de criar empresas boas para o mundo é justamente isso, de não criar as maiores empresas do mundo, mas criar empresas de propósito que realmente tornem o mundo um pouquinho melhor. Em 2019, eu tenho um irmão gêmeo, como eu falei, eu tenho mais duas irmãs também gêmeas, são 4 lá em casa. E a filha de 4 anos de uma das minhas irmãs, quando ela tinha 4 anos, ela teve um câncer super sério, um neuroblastoma. E isso foi um choque para minha família. A gente resolveu, eu pessoalmente, meu irmão, a gente resolveu mudar tudo que a gente estava fazendo, porque a gente viu, poxa, como é importante a gente investir para resolver problema sério, né? Como nada do que eu tinha feito na minha vida até o momento resolveria aquele problema. Então eu dediquei minha vida a isso, e é o que eu venho fazendo até então. E a gente criou, felizmente minha sobrinha sobreviveu, é muito positivo. E hoje a gente aqui na Véspera está desenvolvendo uma série de terapias para tumores infantis e com resultados muito promissores. A Vesper Ventures era uma Venture Builder Fund, então a gente cria startups junto com cientistas e nós também somos investidores desses cientistas. Então a gente não espera que o CNPJ esteja criado, a gente parte literalmente da pesquisa e a gente avaliou uns 4.500 projetos no Brasil nos últimos anos e a gente tem hoje 8 startups no portfólio. A nossa gestora ela está nos Estados Unidos e metade do nosso portfólio já são startups com headquarter nos Estados Unidos. E tem desde terapias RNA, vírus oncolítico, vacinas, também no agronegócio para sementes, edições genéticas, edições genômicas de sementes, micro-organismos. Então a gente acredita muito no potencial do Brasil de ser uma potência global em biotecnologia, e acho que esse é um dos grandes pilares de oportunidade de negócio que a gente tem pela frente aqui. Pô, legal, Gabriel. Obrigado aí. Então, para a gente começar a nossa discussão aqui, eu queria fazer uma primeira parte aqui meio cara crachá, meio glossário mesmo, tá, gente? Estou assumindo aqui que tem muito empreendedor, muito investidor na audiência aí, mas também estou assumindo que talvez tenha gente da área da saúde, estudante, que não é muito familiar com do que a gente está falando aqui, né? Então, basicamente, estamos falando de startups, né, seja de biotecnologia, digital health, que dependem de capital de risco, né, depende de investidores para ser investidos. Com isso, o que significa? Né? A própria dinâmica da empresa se mistura com a necessidade de levantar capital para que a empresa comece a evoluir. Então, existe todo o founder, ali, o empreendedor, ele tem ao mesmo tempo que criar o produto, tocar a empresa e pegar dinheiro com os investidores, né? Então, a gente não vai falar aqui dessas dificuldades de empreender, de criar produto e muito menos também de fazer o fundraising. Acho que daria para fazer um painel só de fundraising aqui, tá? O meu ídolo Joel Renault aqui, cara, sabe tudo de fundraising aí. Eu quero começar a partir de então, né? Não é exatamente assim, o dinheiro caiu na conta. Eu quero começar e eu vou perguntar para a Bia, para que ela explique um pouco para a gente, né? Do momento que você tem que o fundo fala que quer investir, né? Isso é representado ali, e eu vou falar de propósito algumas palavras aqui para a gente tentar esclarecer para a galera. Então, o famoso term sheet, né? Que é como se fosse um compromisso que o fundo quer investir. Entre esse compromisso e, de fato, o dinheiro cair na conta, tem um monte de coisa. Tem a tal da due diligence, a diligência. Existem algumas coisas que o fundo exige, como, por exemplo, olha, sua empresa não pode ser uma MEI, tem que ser uma SA. Você vai ter que incorporar ela em Delaware,
Você não pode ter a conta no Itaú, você vai ter que ter um banco nos Estados Unidos. Enfim, eu estou meio brincando aqui, mas eu quero que a Bia explique um pouco para a gente como que é essa etapa entre o que o empreendedor precisa entregar, que eu acho que aí começa o desafio, talvez, operacional, transacional da coisa, até, de fato, aquele dinheiro cair na conta lá. Muito bom, Thiago. Acho que, primeiro, o ponto sobre o empreendedor ter que equilibrar vários pratos ao mesmo tempo é algo que a gente precisa, acho que, dar um pouco de luz sobre a grande dificuldade que é tocar um processo de captação, justamente por, apesar da dedicação que o empreendedor líder ali, ou que seja 2 empreendedores, alguém está acompanhando o processo, está dando para os fundos que estão investindo, ainda existe uma empresa que precisa ser tocada e gerenciada. Então, assim, é um dos períodos mais difíceis que eu acho que os empreendedores, quando a gente discute, contam isso. Do momento que a gente tem uma primeira sinalização através do term sheet para investir na companhia, o processo de diligência, eu acho que ele está muito relacionado também a entender qual que de fato, a situação mais profunda da companhia em termos financeiros, de gestão, de equipe, tributárias, de alguns riscos jurídicos, que a gente vai olhando cada vez mais com detalhe. E isso, eu acho que fica cada vez mais relacionado, aí é uma postura que a gente adota dentro do fundo, que é de montar o nosso plano de 100 dias. Como um governo, quando assume um novo governo depois de 4 anos, eles têm os planos de 100 dias, nos Estados Unidos isso é bem comum, né? A gente também gosta de fazer isso dentro do fundo. Que é, depois desse processo de mergulhar bastante na empresa, a gente acho que aqui a gente está falando de capital de venture capital, a tradução mais literal é capital de risco. Quando a gente está falando que é um capital de risco, a nossa visão é que tudo que acontecer de risco na companhia, de algo que deu errado, tem que estar minimamente endereçado ou anotado e identificado pelos fundos. Então, assim, não é que a gente vai entrar numa companhia que ela vai ter que estar perfeita do momento que a gente colocou o term sheet até o dinheiro entrar. Mas a gente precisa ter noção de todos esses riscos. A partir desses riscos serem mapeados, a gente endereçar a priorização de resolvê-los. Eu acho que aqui tem alguns deles que é caso a caso, então a gente vai identificando, mas também tem momentos que, durante a diligência, a gente diz que é o conjunto de notícias ruins. Quando a gente tem situações tanto na condução do processo, quanto de informações que a gente vai identificando, existe a possibilidade, dentro desse processo, o dinheiro nunca chegar a cair, porque os fundos olham e falam assim, isso aqui está muito mais, o nível de risco está muito mais alto do que a gente está conseguindo Você pode dar alguns gerenciar. exemplos de coisas cotidianas, Alguns exemplos. Rodadas subsequentes, quando já existem investidores institucionais antigos, que os investidores não querem acompanhar o investimento, e passam por um momento delicado, assim, é um sinal bem negativo para os fundos entrando. E eu acho que é muito menos sobre a decisão, e sim sobre o processo de tomada de decisão, quando ele não é transparente. E aí a gente fica um nível de desconfiança em relação à tese da companhia que é complexo. E alguns momentos, por exemplo, a gente está pensando, por exemplo, uma empresa que está no início da sua tração, com um modelo de uma máquina de vendas que está funcionando bem, um product market fit identificado, algum das cabeças-chave ali da equipe sai. Então, assim, quem está tocando vendas na companhia durante o processo recebeu uma oportunidade. Existem alguns pontos. E aí eu acho que nunca é uma coisa só. É sempre a soma de alguns processos. Trouxe 2 exemplos aqui. E também, assim, eu acho que os riscos, mais que a gente identifica que eles são internos da companhia, a gente consegue, internos, eu digo muito intrínseco da estrutura jurídica, societária, trabalhista, a gente vai conseguindo endereçar durante o processo. Mas quando é algo muito estruturante para a condução da gestão da companhia, eu acho que aí é onde mais a gente entra na seara de muita bandeira vermelha, assim. E o processo até essa entrada de capital vai se dando dessa maneira, identificando esses riscos e pensando nesse plano do que vai ser depois da entrada do capital. Entendi. As próximas 2 perguntas aqui, primeiro para o Laci, depois para o Gabriel. Agora eu quero falar um pouquinho das diferenças. Primeiro para você, Laci, eu acho que esses elementos são comuns, né, para a grande maioria das startups, mas eu acho que tem uma grande diferença no estágio da startup, né? Você disse que já captou ali desde anjo, que às vezes pode ser um empresário, um anjo profissional, mas às vezes pode ser um tio, um amigo,
até você já trabalhou com fundos aí, com cotistas grandes, empresas públicas, que provavelmente tem um nível de exigência ali, de compliance maior. Explica um pouquinho para a galera, qual que é a diferença de você captar quando você está abrindo a empresa, quando você está ali no meio e quando você já é uma empresa mais consolidada? Isso vai mudando o nível de exigência e o desafio ou é sempre a mesma coisa? Sim, sem sombra de dúvida. Assim, a primeira vez quando a gente captou a primeira vez, primeiro para setar uma regra, assim, clara. A relação de negócio no mundo está baseada numa moeda única, chama confiança. Essa é a parte mais importante que existe. Então, nada acontece se não tiver confiança. Então, ela sempre existe em todos os momentos. Então, você tem que sempre construir. Claro que vai chegando um nível de maturidade, que o nível de confiança depende de documentação jurídica, depende de alguém atestando, depende de vários fatores, mas você tem que ter a moeda de confiança no meio. Quando você capta um anjo, a confiança é a confiança no pessoal. Pô, TJ, você confia em mim, cara, a gente trabalha há 10 anos junto, você tem um dinheiro para investir na ProntMed, vamos dar um exemplo, na empresa X que eu tô. Cara, olha a minha tese, você acredita nesse propósito, cara, a gente consegue fazer uma... E aí, obviamente, cada pessoa investe por motivos muito diferentes, então depende muito. Captar com anjo é uma coisa muito à parte, então tem uma diferença. Muitas vezes não tem nem due diligence, é assim, cara... Me manda uns extratos aí, as pessoas provavelmente nem olharam. Só de você ter mandado, ele fala, beleza, ele está olhando e estou assumindo, muitas vezes eu estou assumindo que esse dinheiro vai para zero e vamos lá, assim. Porque é um investimento de muito risco. Quando você vai subindo nessa cadeia e você vai entrando em fundos, isso também foi mudando, porque a gente, quando recebeu a primeira rodada, era 2012, 2013, hoje é completamente diferente o cenário de venture no Brasil do que era. Você começa a ter due diligence, você começa a ter essa fase de, né, que a Bea comentou de, cara, me manda uma documentação, me responde, eles identificam o risco que muitas vezes a gente como empreendedor fala, nossa, tem esse risco, nem sabia, sabe? Tipo, obrigado por avisar. Então é muito legal, a gente aprende pra caramba, é uma fase que a gente se obriga, porque o empreendedor, a gente acaba fazendo tudo, e a gente, apesar de ter uma visão e um propósito muito claro, a gente vive muito no curto prazo, porque a gente está o dia inteiro operando. E quando você é obrigado a colocar em planilha e escrever aquilo que você quer fazer para alguém analisar, você começa a se questionar de várias coisas, falando, nossa, será que esse é o caminho certo mesmo? E acaba dando você aprende muitas coisas e melhora a empresa nesse processo. E aí, quando você vai para um nível onde tem empresas, por exemplo, no nosso caso, que a gente recebeu dinheiro de empresa aberta, eu fui auditado por Deloitte, Matos Filho e Pinheiro Neto, assim, é outro nível, assim, aí é discussão de auditoria mesmo, querendo saber tudo, e quando você fala que você não tem nenhum passivo trabalhista, porque a gente, no caso, nunca teve, eles, não é possível, porque eles não estão acostumados com isso, então é muito louco, que eles, nossa, nosso trabalho é até mais fácil do que a gente está acostumado, porque eles pegam contas enormes, então o processo é muito mais longo, é muito mais burocrático, e pra gente, e você tem que estar acostumado. Você tem que estar acostumado com os nervos aí bem sob controle para você conseguir passar por essa fase bem. Lembrando que tudo está baseado na confiança. Então, o que a Bea contou de descobrir algo no meio do processo é a pior coisa. A gente tem que contar as coisas antes, os problemas antes, alinhar antes, falar, olha, eu estou te mandando isso, mas a situação é essa. Ninguém quer surpresa. Surpresa boa, beleza, né? Mas normalmente essas coisas do diligence não acontecem. Então, o importante é ser sempre muito transparente, muito correto, porque apesar do fundo talvez não te colocar o dinheiro nessa sua rodada por causa de qualquer motivo, se você tratou eles de forma profissional, você vai ter as portas abertas para trocar uma ideia para uma próxima coisa, uma próxima rodada, uma nova empresa, ou uma parceria. E aí a gente vai criar uma relação de confiança que eventualmente vai te trazer o dinheiro, a oportunidade que você vai esperar no futuro. Eu vou querer voltar nesse tema aí, mas antes eu quero ouvir um pouco do Gabriel, ainda para a gente fechar essa parte das diferenças. Agora eu queria explorar um outro lado de diferenças aqui, que é
E aí uma pergunta, tá, Gabriel? Você tem experiência, uma puta experiência em biotech, tem alguma experiência também em digital health, né? Empresas de tecnologia pura. Não sei quanta experiência você tem com empresas mais tradicionais, prestadoras de saúde, enfim. É diferente, cara, uma biotech que precisa de P&D, que precisa de laboratório, que precisa de cientista, que precisa de ciência. Tem diferença fundamental ali no processo, nos desafios ali transacionais, na maneira como você aborda e faz a negociação com o investidor, ou no final do dia é a mesma coisa? Então, Thiago, é uma excelente pergunta. Tem sim, tá? Eu poderia dizer que assim, o principal diferença que existe, porque você tem que entender assim, eu passei do mundo de indústria, software e health techs e depois biotechs, que a gente chama de deep biotechs, tá? O que eu percebi aqui, a minha experiência pessoal, tá? O que eu percebi é o seguinte, é, são drivers de valor distintos e isso impacta no modelo de gestão, tá? Quando a gente fala de uma health tech ou de uma empresa de TI ou de tecnologia, a gente está falando que o principal drive de gestão deles é o quê? Ganhar market share o máximo possível, porque o teu annual recurrent revenue, eventualmente, de uma empresa de software, o teu valuation vai ser um múltiplo disso, correto? Então, a principal preocupação dos investidores, muitas vezes, é a atividade comercial, porque é ali que eles querem mapear esse market share que você está alcançando. Então, toda a gestão em cima de startups desse tipo, ela está com muito foco em comercial. Quando a gente fala de uma biotech, ela é o modelo completamente oposto, porque a grande maioria das deep biotechs, aqui entendo desenvolvimento de moléculas para tratamento de câncer, ou para soluções de terapias avançadas, ou para genética de agronegócio, a gente está falando de uma solução que ela não tem, em sua grande maioria, atividade comercial. Ok? Então, vocês estão me escutando? Estamos sim, pode continuar. São? Perfeito. Então, elas não têm atividade comercial. Então, por esse motivo, o grande driver do modelo de gestão, o driver de valor de uma deep biotech é justamente a validação tecnológica daquilo que está sendo desenvolvido e proposto. Então, é muito mais um Gantt, um Gantt de desenvolvimento, uma gestão de projeto, literalmente, do que atividade comercial. Então, a dinâmica interna ela muda, até a condução dos investidores, até adicionando aqui algumas coisas que já foi dita anteriormente, eu acho que a gente não está falando de antes do investimento, que eu até mencionaria que é super importante saber escolher corretamente os investidores para ver se eles estão alinhados com o teu negócio, mas eu acho que pós-investimento, no início, é muito claro o que tem que ser feito, muitas vezes. Você já sabe ali a curto prazo que tem poucos investidores, está muito claro a visão. Agora, ao longo do tempo, quando você vai atraindo mais investidores, tem mais pessoas na mesa e a empresa vai entrando num nível de complexidade maior, é muito importante que o empreendedor saiba ter o norte, ser o farol para orientar muitas vezes os investidores de qual que é o caminho, sabe? É muito importante você não se deixar seduzir, porque você às vezes atrai investidores que são uns caras super feras, então é muitas vezes fácil você ceder as opiniões para esses investidores. Então é muito importante ter o equilíbrio entre saber defender aquilo que você de fato acredita, para dar um norte para a empresa e não desviar do caminho, e também não ser um cara que não é coachable, que não aceita orientações de investidores que estão ali do teu lado e que estão ali justamente porque sabem muito sobre o tema, né? Legal. Eu vou fazer uma pergunta para a Bia, gente, porque a Bia vai ter que sair, infelizmente, aí a gente vai continuar com o painel depois, mas acho que dá tempo de fazer uma última. Então eu vou avançar um pouquinho, depois eu vou voltar, que eu tenho pergunta para os dois aqui ainda. Mas, Bia, agora a pergunta principal do painel, né? Pós-investimento. Então, agora fez o investimento, assinou tudo, o fundo está lá e começou a pôr dinheiro na companhia. Sobre o olhar do investidor, quais são aqueles desafios que vêm depois do aporte? Primeiro que é entregar o que a gente desenhou no plano de negócio juntos, né? Acho que essa é a primeira, assim, ter sempre o plano de negócio que foi acordado para a captação como o fio condutor do que vai ser a estratégia e que a gente não perca esse plano em esse orçamento do que foi, basicamente, quando a gente faz uma rodada de investimentos, é em cima de um plano de negócios, para onde esse capital vai ser utilizado e como ele vai ser utilizado. Porque a gente não perca esse plano de negócio como o grande fio condutor. Algumas experiências que a gente já teve de empresas que estavam com plano de negócio estruturados para captação
que na realidade depois não seguiram, a gente teve que reaver e fazer contornos e alguns caminhos que não eram necessários porque não seguiram o que foi combinado no início. Então, acho que a gente precisa ser bastante claro aqui em falar as objetividades, que é respeitar o plano de negócios, eu acho que é uma primeira de uma sacada. Especialmente quando a gente está falando de saúde digital e health techs, acho que pegando um pouco do que o Gabriel trouxe, mas também colocando a minha visão, acho que como nesses 2 anos e meio, é que a gente teve um momento de investimento dentro do setor que, pela atenção que a gente estava tendo durante a pandemia sobre o setor de saúde como um todo, acho que existe capital que não era necessariamente especializado, que conhecia o setor, que começou a ser muito direcionado para empresas de saúde, nas quais esses investidores ocupavam posições de conselho, de troca com os fundadores, com os empreendedores, e que esse capital que era colocado, muitas vezes não era necessariamente alocado de uma maneira que conversasse como o setor opera. Dando alguns exemplos de quando uma empresa de saúde está numa atração, eu sinto que algumas empresas que tentaram replicar modelos de venda ou de product market fit de outros setores tiveram uma dificuldade muito grande, jogaram dinheiro no lixo de verdade, porque não olharam o setor da maneira estratégica e clara que tem que ser olhado. Então, da nossa visão na IAA, muito mais do que uma empresa triplicar o faturamento de um ano para o outro, nesses primeiros anos de investimento, para a gente faz muito mais sentido a gente identificar cases que essa empresa está trabalhando com, que seja o prestador. A gente olha uma visão muito mais de negócio para negócio, B2B dentro do fundo. Então, esses cases de interação, as empresas investidas com esses clientes, qual a gente consegue identificar o que mudou o ponteiro ali. Então, qual foi, de fato, o valor gerado dessa empresa para esse cliente? Como que a gente consegue replicar essa proposta de valor para todos os clientes que estão dentro do grupo desses clientes? Então, a gente vê uma visão, acho que, no curtíssimo prazo, muito mais de comprovação de valor da tecnologia do que, necessariamente, o resultado desse valor demonstrado em receita. Porque acho que, de vez em quando, uma visão não muito focada no setor entende que receita é a métrica de estrela e que está todo mundo só focado nisso, que na realidade diversas empresas que tiveram booms, por exemplo, depois de focar muito num crescimento a qualquer custo, viram no setor de saúde uma dificuldade muito grande de é um setor que dificilmente a gente tem uma segunda chance como um prestador de tecnologia para o setor. Então, se você não faz os processos de uma maneira muito fundamentada, a gente está junto do empreendedor que gosta de fazer isso, ou da empreendedora que gosta de fazer isso, que acreditando na proposta de valor que ela está entregando com a solução daquela empresa, nos primeiros meses conseguir comprovar isso. Então, trazer cases bem construídos, e aí a gente junto pensar em como escalar isso. Mas acho que nesse primeiro momento eu daria o foco bastante sobre a comprovação de valor, ali não só quali, mas quantitativamente, do que essa empresa está trazendo para o setor como um todo, assim. Bia, não quero mais tomar seu tempo, sinta-se à vontade, eu sei que você tem o compromisso, tá? Obrigado aí. Obrigada, pessoal. Imagina. Gabriel. A gente segue aqui, tá, Lassi, gente? prazer, Tchau, Bia. obrigada. Obrigado aqui, a gente se vê depois. Valeu, Bia. O Lassi, voltando lá para o que a gente estava falando, né? Você falou um pouquinho das dificuldades, né, de encarar o processo ali de diligência e tal. Cara, como que o empreendedor e a empresa se prepara? No seu caso ali, você tinha trabalhado no mercado financeiro, então acho que você conhecia ali um pouco o tema, pelo menos do outro lado. Mas, meu, e a pessoa que é médica, e o empreendedor ali que veio da indústria farmacêutica, ou que é engenheiro, cara, você precisa ter um diretor jurídico. Em geral, as empresas não têm diretor jurídico nessa fase, ou tem que ter. Você precisa contratar um escritório especializado ou não. Você precisa ter um sócio, um founder, um diretor especializado em fundraising, ou isso é o próprio founder que tem que fazer. Se tiver 2 founders, é uma boa um fazer fundraising e o outro toca a empresa. Como é que é? Conta um pouco pra gente essa preparação ali. Tá. A preparação para fazer um fundraising, na grande maioria dos casos, exige que um founder fique quase 100% nisso, naquela fase. E é a pior fase para a empresa, porque o founder é tão importante que o objetivo teu como founder, ou
porque você vai tocar a operação e o teu sócio vai sair para fazer fundraising, ou você é a pessoa que está saindo fazendo, é terminar esse processo o mais rápido possível. Porque apesar de trazer dinheiro e isso gerar valor que você precisa para fazer a empresa, isso não está fazendo a empresa crescer, aprender mais. Então, ele é um viabilizador, muito importante, mas o LAS estar fazendo captação, ele está deixando de falar com o cliente, está deixando de aprender, está deixando de colocar o conhecimento dele em prática. Então, eu sou muito contra o mote que é I'm always fundraising. Eu estou sempre fazendo fundraising quando eu escuto de empreendedores. Eu viro os olhos, assim, porque não dá, assim, você tem que ter um relacionamento com os fundos, obviamente, você tem que conversar, você tem que contar como as coisas estão evoluindo para as pessoas te conhecerem, porque você tem que ter confiança das pessoas, mas não ficar captando o tempo todo. Então, eu já tenho essa minha opinião muito, muito firme em relação a essa parte da dedicação. Tentar fazer esse o processo mais rápido possível. Aliás, uma dica para tiver empreendedores aí, quem quiser aprender, tem uns textos muito bons que explicam um pouco dessa fase, que é do Paul Graham, que é o cara que escreve lá do Y Combinator, o que ele fala dos processos de fundraising, como fazer, é sensacional, acho que vale a pena como referência, assim. Escreve muito bem. Agora, a parte operacional dessa história. Quando você vai captar, você precisa de 2 grupos de materiais. Você precisa de uma apresentação do seu plano de negócio, basicamente um PPT, que vai contar o porquê que você precisa do dinheiro, e aí tem uma lógica de como montar essa apresentação, tem na internet, entra no Sequoia, no site da Sequoia, eles explicam como, ou no A16Z, né, que são fundos americanos, lá está assim, como fazer um pitch deck, né, como fazer um deck. Então você segue a cartilha. E junto com isso você tem que fazer as simulações de tudo que você está fazendo em planilha, então a parte quantitativa e qualitativa, você tem que apresentar isso como início dos seus materiais e, ao mesmo tempo, fazer toda uma preparação documental, que para quem está começando honestamente, a maioria das pessoas não sabe, então vai precisar muito de apoio de um escritório jurídico que entenda isso, para falar, olha, você vai precisar desses documentos aqui, você vai precisar ter a sua estrutura jurídica montada dessa forma, então isso te ajuda bastante, tem o escritório relacionado, que te ajude nisso, é muito importante. Eu sou médico, não entendo nada de fazer planilha financeira. Pô, vai atrás de alguém que te ajuda a montar isso, a colocar no papel, porque é muito importante e, sinceramente, você tem que ter alguém no time que entenda disso. Você não minimamente participando de alguma forma, porque você fica muito vendido como como é que tá? Tamo bem? Não, é que não dava para ler direito, 7 minutos, né? 10, 10, tá bom, tá bom. Então, você fica muito vendido quando você não tem alguém que entende número, né? Você tem que saber discutir número. Agora, na parte jurídica, é muito importante você ter um advogado que te represente unicamente, que vai alinhar os interesses, porque essa é uma parte muito importante, muito, muito, muito importante. E eu dou a minha contribuição assim, leiam todos os contratos 200 vezes. Eu brinco que eu viro o diretor jurídico da Prontimed quando eu faço captação, que eu leio todas as cláusulas muitas e muitas vezes e vou discutir porque mesmo os advogados fazem besteira. Então, e honestamente, eles estão fazendo 20 deals e você é mais um ali. Você é o founder, a empresa é a tua vida, você tem que dedicar para fazer o melhor. E lembre-se, assim, um contrato, ele tem, normalmente a gente se preocupa num deal com cláusulas de preço. Quanto qual que como que funciona drag, quanto que funciona tag along, então, tipo, todas as coisas que relacionam preço. Mas se preocupem muito com cláusulas de controle. Então, quem pode fazer o quê, em que horas, que amens você precisa pedir para fazer? Se eu quiser pegar um empréstimo no banco, posso? Eu preciso pedir amém para alguém? Eu preciso submeter alguns... Se eu quiser captar, eu preciso pedir amém para alguém ou eu posso captar? Mas eu adoro... E lembra assim, os fundos são todos legais. E os empreendedores são todos legais. Mas o contrato é sempre feito para quando as coisas dão errado.
não é para as coisas quando estão dando certo, porque a gente está fazendo um investimento na base da confiança, então você não precisa ficar lendo o contrato. Então, faça um contrato e se preocupe nessa parte, a pensar assim, se a gente não estiver bem, como que a coisa tem que andar? E tem que ser fair, tem que ser justo para os dois lados, porque você está construindo uma relação que tem que durar bastante tempo. Então, lembre-se que esse processo de captação, ele é só o antes do começar. Se você brigou no contrato e desceu, meu, ferrou, porque você vai ser sócio dessa pessoa. Então, você tem que tentar fazer o processo o mais redondo e o mais transparente possível. Eu tenho 200 exemplos, 1000 casos, eu posso contar muita coisa sobre isso. Uma dica, tem um livro muito bom sobre isso, sobre a parte jurídica, é americano, então tem que fazer um depara para português, mas chama Venture Deals, né, do Brad Feld, que é famoso, assim, tem uns 10 anos esse livro, que ele fala bastante sobre as máximas, e quem vai fazer coisa em Delaware, é bom ler, né, o que eles escreveram sobre isso. Gabriel, eu queria voltar um pouquinho lá nas diferenças das biotechs, né, cara? Que eu acho esse assunto fascinante. Eu tive a oportunidade lá nos meus anos de DASA, lá como Open Innovation, também olhar startup de biotech e tal. E, cara, eu aprendi que eu não sabia nada daquilo, né, cara? Então, assim, você falou ali, voltando à questão de diferença de modelo de gestão, né? Você falou, uma empresa de biotech não tem comercial, não tem vendas, né, porque está desenvolvendo produto. Cara, o que isso quer dizer? Vou fazer algumas perguntas aqui. Primeiro, é só cientista? Se é só cientista, não tem executivo, não tem empreendedor, tudo bem, não tem vendas, mas tem que ter marketing, tem que ter RH, tem que ter jurídico, ou ela mais parece ali um P&D, um departamento acadêmico legal na faculdade, lá onde está todo mundo pesquisando e desenvolvendo, e não tem muita gente olhando para o negócio, até porque não tem um negócio ainda. E aí, por fim, quando você vai apresentar ali para um fundo, né, ou você ali agora como investidor, você vai receber uma empresa, o Lácio aqui, a Bia falaram, você tem que mostrar o plano de negócio, aonde você quer chegar, tal. O que você mostra para o fundo? Tem uma parte ali que é mostrar o produto, e aí a minha primeira pergunta, cara, o fundo dá conta de entender, ou você tem que chamar um cientista para avaliar, porque se você está falando de uma molécula, talvez o fundo não entenda se aquilo o potencial daquilo. Mas, de qualquer forma, além de avaliar a molécula, a nova droga, o novo device ali, o investidor ele não está entrando ali só pelo barato da coisa. Ele vai, em algum momento, querer ganhar dinheiro com aquilo. Então, você tem que dar algum cheiro para o cara de negócio, de potencial. Mas como que você faz isso se você ainda está na fase de desenvolver molécula? Então, como que é esse processo todo aí? Perfeito, é uma excelente pergunta. Então, primeiro, eu vou começar, então, para mostrar um pouquinho sobre a nossa visão do qual o potencial que uma biotech tem. Tá? Na minha visão, eu acredito que o Brasil tem uma grande competência e grande capacidade de desenvolver, tem um grande potencial para se tornar uma grande potência em desenvolvimento de drogas e terapias avançadas. Tá? E não só, aqui não entendam só saúde humana, mas também entendam soluções também para o agronegócio, tá? Porque a ciência por trás é muito próxima. Tá? A gente, muitas vezes, por exemplo, uma startup, você pode ter lá... Vou ter uma ideia para você hoje. Vocês têm ideia de quanto custa hoje uma terapia para um Alzheimer? O Alzheimer é uma doença hoje que ameaça o colapso da saúde global. Né? A gente está falando de estatisticamente, 1/3 da população acima de 65 anos vai ter algum tipo de demência. Hoje, uma droga que consiga tratar o Alzheimer está avaliada acima de 40 bilhões de dólares. Então, isso em final de fase 2. Tá? Então, assim, a gente está falando de soluções que muitas vezes você não pode até não ter atividade comercial, mas são ativos, são propriedades intelectuais que, uma vez que você consegue comprovar a segurança e eficácia que ocorre ali na fase clínica, você pode ter ativos que tenham de fato valor de dezenas de bilhões de dólares. Tá? Agora, realmente, é um modelo completamente diferente. Tá? Assim, primeiro que se você chegar hoje como é que é a dinâmica que você perguntou, né, de criação de uma empresa, o que ocorre, né? Primeiro, é muito diferente o empreendedor de uma health tech do empreendedor de uma deep biotech. Eles são personas distintas, tá? O
cara que cria uma Deep Biotech, ele é um super especialista. Ele é um cara que muitas vezes é uma menina ou um cara que sabe muitas vezes curar o câncer, mas ele não sabe o que é um CNPJ. Ele muitas vezes não sabe como criar uma empresa daquilo. E se a gente tentar ensinar ele para dizer, meu, como que você faz uma empresa disso? E falar, meu, faz, ó, tá aqui o business plan, faz isso, faz aquilo. Ele não vai nem tentar. Primeiro que ele não tem paciência. Segundo, porque ele tem muita dificuldade de aprender aquilo, porque ele já é um expert no outro assunto. A gente tem que ver ele como um cara, tipo um artista, como um técnico, um artista especializado. Então vocês compreendem que é um modelo diferente. Diferente de muitas vezes um cara que cria uma empresa de software, que ele é mais generalista, ele entende de mais assuntos, é um cara que tem uma habilidade comercial muito maior, então ele consegue recrutar mais pessoas. Então, é um outro modelo. Quando a gente tenta criar empresa de biotech, até uma pergunta aqui para o pessoal. Eu acredito que vocês concordem comigo, mas não há muitas startups de biotech no Brasil, né, de grande sucesso. A gente não vê esses grandes cases ainda. Tem, obviamente, exceções, mas não é um setor que a gente pode ir de cara assim pensar em 10 cases, não tem. E isso não ocorre por quê? Porque o Brasil ainda está num momento incipiente no universo de biotecnologia, tá? Isso ocorre porque, assim, o modelo de inovação e o modelo de gestão que nasceu para auxiliar a criação de empresas de alto nível de propriedade intelectual que saem da universidade e ligar essas startups às multinacionais que eventualmente vão licenciar ou comprar essa tecnologia, os modelos de inovação que tentam pular esse abismo, vamos dizer, que existe no meio, eles não funcionam, porque eles foram criados para empresas de software as a service, né, que é completamente diferente do modelo de biotech. Então, quando a gente percebeu isso aqui na Véspera, a gente pensou assim, caramba, a gente vai ter que criar um modelo, a gente vai ter que inovar a inovação, a gente vai ter que criar um modelo diferente, porque o modelo atual simplesmente não funciona para esses pesquisadores. Então, por isso que a gente criou uma Venture Builder Fund. Porque tudo aquilo que você falou, Thiago, de marketing, RH, gestão de pessoas, né? Toda a parte jurídica, contábil, internacionalização, e aqui também entra também a parte de propriedade intelectual de nível internacional, é um patent science mesmo, não é só PI de fato. Então, tudo isso de fato é necessário, gestão de projetos, tudo isso é necessário. Só que como é muito difícil fazer com que o cientista, por causa de tudo que eu acabei de falar, que ele compreenda isso tudo e saiba liderar isso tudo, a gente como Venture Builder faz isso por eles. Então a gente fala, olha, foca na ciência, faz o que você sabe fazer e a Vesper resolve todo o resto para ajudar vocês a criar uma estratégia de pipeline e tudo. Esse foi o modelo que a gente entendeu mais eficiente para a gente conseguir tirar ideias que antes iam mofar na academia, iam mofar na biblioteca da universidade, que hoje vão se tornar grandes terapias que a gente pode tratar grandes desafios globais. E a gente tem, por exemplo, agora no início do ano que vem, uma startup nossa que vai fazer o primeiro teste clínico para tumores cerebrais utilizando o Zika vírus, né? E quem diria que a cepa brasileira do Zika vírus é que teria talvez a chave para a gente tratar um dos tumores mais agressivos do mundo que até hoje não tem solução, né? Então tem uma série de exemplos que eu poderia dar para vocês disso. Então basicamente esse é o modelo: preparar a casa, fazer o cientista focar na ciência e dentro de casa fazer basicamente gestão de projeto, gestão de pessoas, gestão de propriedade intelectual. Cara, obrigado aí. A gente está com o tempo no fim aqui. Eu tenho 30 segundos, então acho que não vai dar tempo de eu passar a última palavra para vocês. Vou só tentar resumir um pouco do que a gente aprendeu aqui, né? Então existe tanto as biotechs quanto as health techs, elas estão intimamente ligadas com o processo de captação de dinheiro, seja para desenvolver a tecnologia ou software, seja para desenvolver a tecnologia, a molécula ou device ali, né? Então existe todo um processo e uma preparação que essas empresas têm que fazer para captar o dinheiro. A gente viu também que isso varia se é uma empresa de software, se é uma empresa de biotecnologia, varia se é uma empresa early stage, varia se é uma empresa com estágio um pouco maior, varia se você vai captar com investidor anjo ou com fundos especializados mais institucionais. Tá? Então acho que eu vou encerrar por aqui. Eu queria agradecer demais aqui o Gabriel. Foi bom te rever aí, cara. Agradecer o Lácio, meu camarada que está aqui também. A Bia teve que sair um pouquinho mais cedo aqui representando a IAIA. Foi um prazer revê-las também. E quero agradecer todos vocês aí pela audiência aí, e mais uma vez agradecer o pessoal da organização do evento aí, parabenizar, o evento está maravilhoso, e a gente quer voltar aqui o ano que vem, tá bom? Um grande abraço aí a todos. Tchau, gente. Valeu.